Band Mulher de volta. Agora vem cá, me diga uma coisa. Você já viu o preço do leite, minha irmã? O preço da fralda? Todo mundo sabe que criar filho não é simples, né? Além do financeiro, é claro que tem toda a educação, o cuidado. E a gente também sabe que tudo isso impacta muito a vida da mãe, muito mais, né? Por isso, hoje, a gente vai organizar direitinho a vida, né? Para evitar uma gravidez de surpresa. Eu tô aqui com Sofia Andrade. Ela é médica, ginecologista. E a gente vai falar dos serviços gratuitos de métodos contraceptivos aqui em Salvador. Bem-vinda ao Band Mulher. Obrigada. Ótimo estar aqui novamente com vocês, aqui nesse ambiente, contigo agora. Um prazer e estou à disposição aí para tirar dúvidas, para conversar um pouquinho. Maravilha, vamos conversar sobre isso, porque não dá para deixar para depois, tem que cuidar, porque filho é bênção, filho é maravilhoso, mas quando vem no susto, com certeza, é complicado. Então, eu queria começar pelo começo. Tem o método contraceptivo, talvez assim, ou o mais comum, ou talvez o mais procurado, é a inserção do DIU. Fora a camisinha que a gente vai falar daqui a pouco. Dá para fazer de graça aqui em Salvador? Dá. Isso é muito bom, é informação muito importante. Pela Secretaria Municipal, são cerca de 27 serviços que disponibilizam a inserção do DIU gratuitamente. Então, existe um multicentro muito conhecido, que é um multicentro que fica na Carlos Gomes, que faz essa inserção de forma muito tranquila, de segunda a sexta. A paciente vai lá, não precisa agendamento, vai lá, leva seu cartão do SUS, já é recebida na recepção e consegue fazer a organização ali do seu melhor dia para fazer a inserção desse dispositivo intrauterino. É claro que precisa de alguns exames, é importante que a paciente tenha alguns pré-requisitos, né? Mas ela consegue fazer essa inserção gratuitamente. Gente, isso é muito importante mesmo. Como eu estava falando aqui, doutora, a coisa da contracepção, filho, sempre vai estar, infelizmente, né, não temos ainda a pílula contraceptiva masculina, está sempre mais na responsabilidade da mulher. Como é que a gente faz para escolher o melhor método? Qual é o processo assim nessa escolha? Perfeito. Existem alguns critérios que nós chamamos de critérios de elegibilidade desse método. Ou seja, para ser o mais elegível. Aquele que pode ou que a paciente não pode usar. E isso vai ser baseado em quê? Muito em estilo de vida, em problemas de saúde. Vou dar exemplos. Se a paciente tem uma enxaqueca, importante. Se ela tem enxaqueca e mais do que 35 anos. Ou se ela é tabagista. Ou seja, fuma. Se a paciente tem hipertensão, tem pressão alta. Dentro desses critérios, a gente vai considerar alguns métodos mais elegíveis, melhores do que outros métodos. Porém, sempre cabe ao médico passar para a paciente as opções e cabe a ela avaliar dentro daquelas opções qual que é a mais confortável, qual é que ela prefere, porque de nada adianta eu oferecer para uma adolescente um método que seja contraceptivo e que seja de uso diário, uma pílula, por exemplo, diária, se ela vai esquecer de usar. Pelo amor de Deus, que aí a confusão começa nesse cuidado, pensando na rotina de cada pessoa. Então, não é só aquela medicação que ela pode, tem que ser aquela que seja melhor para ela. E quem vai avaliar isso vai ser tanto a paciente quanto o médico, numa conversa. Né? E falando de adolescente, gente, isso é muito importante. Levem suas filhas, suas sobrinhas, suas netas para fazer esse cuidado ginecológico, para pensar a contracepção. Tem muita gente que ainda tem aquele pensamento assim, mas se ficar falando disso em casa, isso vai despertar. Gente, a sexualidade é uma coisa natural do ser humano, né? Então, assim, é melhor ter essa conversa em casa, levar para casa a conversa e ter esse cuidado. Certeza. Agora, falando de uma escolha, de uma opção que muitas vezes é mais comum para as mulheres que até já têm filhos, laqueadura de trompas, dá para fazer também de graça pelo SUS? Laqueadura é ligar, né, gente? Aquela coisa, né, que as mulheres muitas vezes fazem ali depois do segundo, do terceiro filho, que popularmente se chama ligadura, laqueadura, ela pode ser feita, mas a ligadura ou laqueadura, ela merece alguns critérios realmente. Por ser um método contraceptivo definitivo, existe um risco com isso, né? Então, toda mulher que deseja, se ela, é claro, preenche alguns critérios com relação à idade, à paridade, né? Sempre o médico vai ponderar um pouco
pouco isso. O ideal seria que ela já tivesse o que a gente chama de prole constituída, seria o ideal, né? Que ela já tivesse seus filhos, não desejasse mais gestação e que já tivesse uma certa idade para poder compreender isso. Mas mesmo assim, sendo um método definitivo e tendo hoje em dia outras opções, é sempre importante alertar essa paciente sobre esse detalhe, porque eu lido com reprodução assistida, então quantas pacientes eu recebo arrependidas de ter feito a laqueadura. Então, por ser método definitivo, às vezes um DIU, como estávamos falando, que dura 10 anos, né, traz um conforto que essa paciente teria, talvez, fazendo a laqueadura, e não vai ser o método definitivo, caso ela venha se arrepender e venha desejar uma nova gestação. E é importante lembrar, gente, que o mais simples dos métodos contraceptivos é o preservativo, a camisinha. Tem camisinha masculina e feminina de graça nos postos de saúde. Com certeza. É só chegar lá e pegar. Assim, a gente não pode esquecer disso, porque mesmo que ela faça, que seja uma laqueadura, que ela use um DIU, que ela use uma pílula por via oral, esses métodos não vão proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis. Quem é que vai fazer essa prevenção? A camisinha. Então, a gente não pode esquecer disso jamais. Tem que andar em conjunto. É aquele método combinado. Com sempre certeza. A camisinha com algum outro método para você ficar mais segura, para não tomar aquele susto daquela gravidez que veio assim, né, no susto sem ser planejada. E não pegar nenhuma infecção. Vamos repetir o serviço? Onde é que as pessoas podem ir para encontrar todo esse serviço gratuitamente, doutora? Então, no Multicentro da Carlos Gomes, é chegar lá com o seu cartão do SUS, sua identidade, o pedido, a indicação médica de inserção do DIU, e a paciente já consegue organizar o seu procedimento para inserção do dispositivo. Obrigada, doutora Sofia Andrade, ginecologista, esteve aqui esclarecendo todas as nossas dúvidas. Cuide de você, viu, gente?